Galerinha, retornamos. Eita, cadê a vibração? Vamos começar o projeto agora. Essa turma não é brincadeira não, meus queridos técnicos em secretariado. Ô turma boa, ô turma forte. Vamos começar? Vamos lá? Vamos para cima? Eu quero saber quais são os municípios que nós estamos aí conectados. Cadê a Sandrinha Mota? Sandrinha Mota tá por aí. Olha aí ela dizendo, ó, vamos que vamos aí, ó. Tá vendo? Não é brincadeira não, rapaz. A foto da Sandrinha não é brincadeira, viu? Não é brincadeira mesmo. Vocês conhecem a Sandrinha? Qualquer dia eu vou trazer a Sandrinha aqui na frente das câmeras para vocês, meus queridos. Bianca Oliveira, boa tarde, minha querida. Pessoal aí, ó. Pessoal, tá rindo, né, Sandrinha? Pois é, vou te arrastar, te prepara. Santa Rosa do Piauí, São Julião, Santa Filomena, Ribeira do Piauí, Dom Expedito Lopes, Colônia do Gurgueia e Avelino Lopes do Piauí. Olha aí, ó, um avatar. Ela vai querer trazer um avatar. Não, vai ser, é você mesmo, Sandrinha. É você mesmo. Gestão da comunidade, poderes executivo, legislativo e judiciário. Olha o nosso roteirozinho aí, galerinha, ó. Olha o nosso roteirozinho. Rapaz, eu quero participação de todos os municípios aí, hein? Quero participação dessa galerinha aí. Quero saber quem é que está aí como professor mediador em cada um dos polos, hein? Em cada um dos polos eu quero essa participação massiva. Vamos que vamos? Seguinte, dando continuidade ao nosso estudo lá na aula passada, onde a gente objetivou trabalhar o conhecimento acerca dos três poderes, o nosso objetivo específico, nós queríamos colocar para vocês como é que é essa inter-relação entre esses três poderes. O que define cada um deles? O que eu posso avançar em cada um deles? Aí, quando eu entro na questão da gestão, para você construir o teu projeto de aprendizagem, ele vem com uma perspectiva onde você tem que fazer algumas reflexões. A primeira, acerca dos conceitos. Esses poderes, eles estão interligados em quê? Na sociedade, certo? Interligados na sociedade. Este interligado aí na sociedade diz exatamente o que você precisa saber sobre a sociedade. Eu tenho que estar convivendo com pessoas compartilhando regras. Tem pessoas que têm dificuldade, mas ideologias, tradições, sócios em uma mesma empreitada, de forma organizada. Etimologicamente, a palavra sociedade, ela vem do latim societas, que é uma associação amistosa. Olha o nomezinho aqui, ó. Amistoso, só que não tem muita amistosidade não tem muito temperamento amistoso na sociedade não, né? Dos grupos. No entanto, a gente sabe que a sociedade, ela é constituída, ela não é um amontoado de indivíduos, ela é um sistema organizado que vem na perspectiva de trazer um arcabouço normativo por meio de instituições formais e informais. Quais seriam elas? Estado, família, igreja, escola, que essas mesmas consolidam os costumes, ensinam um repertório de prescrições, fomentam a unidade cultural, punem as transgressões dentro da própria sociedade com as regras, socializam os indivíduos e definem os papéis que eles podem desempenhar, mantêm uma coesão social, econômica e política. É bem verdade, meus queridos, que isso só apenas faz com que você entenda o seguinte: quando eu vou para a perspectiva, e aí é um caso a se prestar mais atenção ainda, quando eu vou nessa perspectiva de entender acerca da sociedade e do Estado, eu tenho que saber o seguinte: entre inúmeras formas pelas quais as sociedades são classificadas, a gente tem que entender que tem uma estrutura econômica onde você verifica de onde é que vem a renda, e tem uma estrutura social.
as castas, a sociedade patriarcal. Lembra lá atrás, lá na primeira aula da polis? Pois é, onde eu tinha as praças, onde se discutia democraticamente os assuntos da cidade, onde o poder da aristocracia foi deixado de lado. Pois é, o que acontece nesse contexto? Primeiro, eu tenho que avaliar que a sociedade é por uma organização, com base em quê? Em um comando. Se ela não tiver um comando jurídico, político, militar, ela não se torna um Estado. E a observação, somada ao povo e ao território, constitui os países. Então, o Estado ele vai formatar esse movimento da sociedade, onde eu tenho o poder também do capitalismo. É claro, gente, porque lá atrás, quando a gente falou na Grécia Antiga, eu lembro que nós falamos sobre as polis, e quem é que deu o primeiro passo para ir para as ruas, para as praças, discutir sobre os assuntos mais pertinentes da sociedade? Os comerciantes. Eita, professor. Então, quer dizer que os comerciantes, eles são verdadeiramente aqueles que impulsionam um movimento da sociedade? Não só eles, mas a sociedade como um todo, não é? A sociedade civil, por exemplo, ela organizada, ela pode sim se manifestar e buscar melhorar as condições. É claro, ela precisa reivindicar, ela não pode ficar passiva às situações, como, por exemplo, as reivindicações buscando mudanças do Estado com relação aos preconceitos, ao machismo, à luta pelo feminismo. Tá? É um dos fatores que é bem característico e tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje, gente. Com as situações que nós estamos passando hoje, não é? Olha aí, nossa querida Maria Sônia Rodrigues, Yumi Tavares, show de bola, Bianca Oliveira, eu quero a participação de vocês, hein, Bianca Oliveira, lá de Arraial. Eita, abraço para vocês todos aí. É isso mesmo, vocês sempre participam. Então, meus queridos, entendam que é nesse contexto que você pode avançar em entender um pouquinho mais a sociedade que você participa. Te dá legitimidade até mesmo para você entender por que é importante, por exemplo, você votar. Porque vai fazer com que você exerça uma forma de estar colocando ou empenhando a sua vontade. É claro que ela pode ser vencida pela maioria, mas a tua vontade por meio de uma ação sua. Todo voto, por exemplo, vale a mesma coisa, a unidade. Então, o consentimento dos governos aí, eles entram na legitimidade e alguns são diferenciados, tá? Uns enfatizam o Estado teocrático, onde a vontade de Deus é colocada acima de tudo. O Vaticano, o Afeganistão, o Irã, eles estão nesta linha. Os monarcas, as monarquias, como a Inglaterra, nós tivemos aí a rainha falecendo da Inglaterra, e a Espanha ainda tem rei, não é? A rainha faleceu, mas assumiu o príncipe Charles. Resultado, você tem governos aristocráticos, onde os melhores e os que têm mais poder aquisitivo assumem, mas você tem a democracia no Brasil, onde a ênfase está ali em uma tripartição, tripartíade, de uma perspectiva de poder, do executivo, do legislativo e do judiciário. Opa! Então já veja que a questão da sociedade, ela precisa ser trabalhada, porque tem até sociedades apátridas, que não têm pátria, sem Estado, que são os ciganos. Olha só a importância do que você pode avançar, construindo um projeto de aprendizagem em cima desses estudos, meus queridos. Olha só aí, Bianca, olha só aí, Yumi Tavares, Maria Souza Rodrigues, mediadora, não é? Olha só o quanto nossos alunos podem crescer
pegando alguma coisa que está acontecendo agora, pegando um construto desse, um tema desse, quanto eles podem crescer, se aprofundando mais nisso e verificando a situação do município onde eles estão. Por quê? Porque quando eu vou avançar na questão do processo democrático, quanto mais eu entender, mais eu vou ter jovens que vão participar desse exercício da democracia. Mais eu vou ter pessoas que vão entender sobre isso. Quando eu falar de poder, que é essa capacidade de poder agir, produzir efeitos desejados sobre indivíduos e grupos, ele vem sobre dois polos. Quem exerce o poder e aquele que o poder é exercido. Ou seja, a grande observação aí é quem detém maior poder. Possui o quê? A maior força política. Nós estamos vivendo um momento eleitoral onde este poder político vai ser comprovado nas urnas eletrônicas. O poder do voto, meus queridos, ratifica, confirma o poder democrático, confirma a força política. Então, para que alguém exerça este poder, tenha força, quando eu falo de força, a gente pensa logo na força física, né? Mas quando é na questão democrática, a força é política, um instrumento de exercício do poder, por quem? Através da influência. Quanto mais eu tiver cidadãos influenciados, tendenciados a valores e princípios que são defendidos, mais eu vou ter um número de pessoas inclinadas, desejando o quê? Que aquele governante seja o escolhido. A força política é mostrada onde? No voto, como uma característica principal da democracia. Sabendo deste aspecto, entenda o seguinte: verifique que quando eu parto para a lei, especificamente, a lei é um instrumento jurídico. Olha aqui o legislativo acontecendo. Ela vem numa perspectiva de, primeiro, aprovado pelo legislativo, foi lá, passou a lei, ela vai ser executada pelo Poder Executivo. E julgada se ela é pertinente ou não, se ela fere a Constituição ou não. Lembra de uma coisa: a lei, gente, é um documento escrito por uma autoridade competente. Quem veicula o quê? As normas jurídicas. Então, esta perspectiva de construção de imperativo, ela passa por isso, por essa construção de estar sempre esperando e desejando alguma coisa que possa realmente equilibrar as forças, equilibrar os poderes. É este movimento que você precisa entender. Olha só, e aí, qual é a principal lei, a Carta Magna, gente? A Carta Magna que eu quero fazer com que vocês prestem bastante atenção, tá? Por quê? Porque aí eu quero saber, quem já leu a Constituição toda, tá? Quem já leu esta Constituição todinha? Yumi Tavares, leu a Constituição toda? Bianca Oliveira, leu a Constituição toda? Vocês leram? Porque quando eu falo aí de lei, se a gente fala das chamadas leis ordinárias, elas vêm com um fator que precisa ser analisado. Presta atenção. Gente, a Constituição, ela é disponibilizada na internet gratuitamente, tá? Em PDF principalmente. Pois é, olha aí Bianca se manifestando. Não toda, mas já li algumas partes. E é interessante que você leia toda, Bianca, mas parabéns por ter lido, né? Pelo menos algumas partes, mostra porque você se interessa pela Constituição do seu país, até mesmo pelos seus direitos. Porque as leis elas são típicas e comuns, mas elas estão conectadas a quem nós elegemos na Câmara Federal
e no Senado, tá? Quando você avança nas leis ordinárias, por exemplo, você tem que entender o seguinte: o aspecto formal, a diferença entre lei ordinária e lei complementar, ela está aí num quórum de aprovação dos projetos de lei. Ou seja, existem vários tipos nas leis ordinárias. E este contexto, ele aborda vários diversos assuntos diferentes. Por exemplo, lei ordinária penal, lei ordinária civil, tributária, administrativa, todas as matérias de competência da União, com sanção, é claro, do presidente da República. Mas, por exemplo, vocês podem acessar o site do Senado e cadastrar o nomezinho de vocês e receber a Constituição do Senado. Receber a Constituição do Senado, porque é a obrigação do Senado enviar gratuitamente a Constituição ao cidadão. Então, Bianca Oliveira, Maria Sônia Rodrigues, mediadora, Iuma Tavares, pessoal de Avelino Lopes, de Colônia do Piauí, de Colônia do Gurgueia, de Dom Expedito Lopes, Ribeiro do Piauí, Santa Filomena, Santa Júlia do São Julião, Santa Rosa do Piauí, todos podem acessar o site do Senado e solicitar, gente. Lembrem disso, tá? Não deixem de ler a Constituição. Por que nós estamos dando ênfase a isso? Porque ela consolida a democracia existente no nosso país. Tratar de assuntos diversos da área penal, civil, tributária, administrativa, ela traz essa perspectiva de que, se eu vou editar uma lei ordinária, tem que ter a iniciativa das leis complementares. E as ordinárias, ela cabe a qualquer membro da comissão, por exemplo, da Assembleia Legislativa do Estado, do seu Estado, o Estado do Piauí. O governador, por exemplo, as questões tributárias cabem a estas partes. Quando você avança, por exemplo, em entender sobre essas leis, você sabe o diferencial. A lei ordinária, ela tem por característica estar ali sendo construída diferentemente da lei complementar. Então, os decretos, eles são analisados em um contexto do que especificamente? O que significa a complementar? Uma norma jurídica infraconstitucional aprovada pela maioria absoluta dos membros de cada casa do poder legislativo, quer seja do Estado, quer seja federal. A Constituição determina quais matérias são reservadas à lei complementar. Então, se você vai avançar em quais leis complementares podem ser, por exemplo, ele tem um tipo de lei que o principal objetivo é explicar de forma mais específica alguma norma já prevista na Constituição Federal, gente. Então, entenda que quando você vai se aprofundando na lei, você vai ficando mais dominando, tendo mais poder em relação a saber quais são os seus direitos e deveres. Tudo exposto na CF, na Constituição Federal. Quem faz a lei complementar? Pode ser proposta por quem? Pelo presidente da República, por deputados, senadores, comissões das câmaras, Congresso, tá? O Supremo Tribunal, bem como até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal. Tais superiores, por exemplo, tribunais superiores, procuradores gerais e até mesmo cidadãos comuns. Vocês, é claro que exige um número mínimo de assinaturas, em média em torno de 1 milhão a 2 milhões de assinaturas para se ter aprovado, por exemplo, uma lei complementar. Mas é interessante você saber acerca disso. Você pode sim e tem acesso à Constituição do seu país. Aproveita que você está fazendo o projeto de aprendizagem interdisciplinar 2. Aproveita que nós estamos vivendo um momento de democracia, do exercício dessa democracia, e aprofunda um trabalho especificamente para isso. Vai mapear quais leis referendam a tua posição em relação a buscar ter mais entendimento sobre a Constituição. Lembra que isso pode ser um marco para a tua vida pessoal e profissional. Porque, por exemplo,
Diferente da lei ordinária, na lei ordinária, ela serve de uma lei, especificamente lá para áreas penais, civil, tributária, etc. e tal, mas a lei complementar não cabe a ela. Não cabe a ela. Inobservado ao contrato, por exemplo, ao contrário, o quórum especial e qualificado. Isso quer dizer o quê? Mesmo o respeito à competência em relação à matéria que foi exposta pela União, a lei complementar, ela não pode estar contra a Constituição. Ela não pode ter alguma cláusula, algum artigo onde ela vá contra a Constituição. Então, lembre-se, é importante demais você entender um pouco mais sobre leis, sobre as portarias, sobre as leis do Estado. Você pode ter acesso às leis do Estado no site da Assembleia Legislativa desse Estado, entender um pouquinho sobre esta situação. Sabe por quê? Porque se você for leigo, você não vai estar sabendo o que vai estar acontecendo, os rumos do seu Estado, da sua região, do seu país. E esse é o momento de uma democracia onde você tem a consciência de que você está realmente aprofundando o teu conhecimento sobre a principal carta magna do teu país. Lembrando que você pode até fazer um projeto de aprendizagem interdisciplinar sobre a Constituição, certo? Você pode tentar fazer sobre isso. Então, por isso que nós estamos dando ênfase a esta temática. Porém, entenda o seguinte, que no Estado brasileiro, essa tripartição dos poderes, ela coloca cada um no seu quadrado. O legislativo elabora leis. O executivo realiza as políticas públicas. O judiciário julga de acordo com as leis que foram criadas. Opa! Então, o que é lembrado? Primeiro, o equilíbrio entre estes poderes e a independência entre eles. Mas a teoria, por exemplo, da separação dos poderes, que ela vem lá de Montesquieu, ela é reforçada como um espírito das leis, na obra dele. E ela coloca a ideia de que a ideia central é de favorecer um Estado onde o Estado seja o quê? Mais justo. E justiça, de forma igualitária, é ser um Estado que aplique a equidade. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho um cidadão deficiente físico, ele tem que ser tratado com o zelo e o cuidado na situação em que ele está agora. Não esquece disso. É mais do que igualitário. É a questão da equidade. Opa, se eu sei sobre isso, então, o que acontece? Eu vou começar a entender qual é o real papel do poder executivo. Lembra disso, tá, gente? Estamos passando por este momento. E aí você começa a entender o seguinte, o poder executivo, ele é destinado a quê? A executar somente as leis? A fiscalizar, a gerir as leis? Exatamente. Mas ele é representado não só pelo presidente, mas pelos prefeitos que estão no executivo do município, pelos governadores que estão no executivo do estado e pelo próprio presidente. Ou seja, a atenção a este poder executivo, que não pode legislar, que não pode criar leis, salvo algumas situações específicas, é fundamental que você observe isso. Você tem que estar atento, principalmente a um poder que o executivo tem, que é de vetar. O veto, gente, é uma discordância do presidente da República com determinado projeto de lei aprovado pelas casas legislativas e pelo Congresso Nacional, ou seja, pelo Senado. Mas esse veto ele pode ser quebrado, inclusive por votação pelo próprio Legislativo também. Então, isso tudo mostra a independência de cada um e mostra a capacidade que cada um tem de ir
trabalhar o diálogo, a comunicação, a negociação. É importante você entender que a gestão dos poderes é feita por a busca contínua de um equilíbrio entre esses mesmos poderes. Todavia, quando eu entro em assuntos específicos acerca do poder executivo, eu entendo o seguinte: o poder executivo tem o poder de estar lá colocando a medida provisória. E o que seria a medida provisória? Seriam normas com força de lei editadas pelo presidente em situações de urgência, como foi da pandemia, por exemplo, quando o estado de calamidade pública dentro do estado, a relevância é muito grande, ela passa por tramitações onde tem a publicação, a comissão mista, a Câmara dos Deputados e o Senado, num quarto passo aí. Então, esta medida provisória, ela vem com uma apreciação do Congresso Nacional, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado. Mas o seu prazo inicial, ela tem vigência de 60 dias. Pode ser prorrogado? Pode. Caso não tenha uma votação a tempo. No entanto, se não ocorrer isso também, pode ser votado em até 45 dias, em regime de urgência. Isso quer dizer o quê? Que os poderes, eles estão interligados, meus queridos. Interligados. Lembre-se de que é a partir deste movimento que você começa a verificar quais são as verdadeiras intenções em cada uma dessas medidas provisórias que são realizadas. Você vai a fundo se você conhecer o poder, se você conhecer esse processo democrático. Quando você vai para o outro poder, o poder legislativo, sai do executivo e vai para o legislativo, que lá é o Congresso, né? numa espécie, no cenário abrangente, você tem o Congresso Nacional, você começa a verificar que as modificações são feitas por meio dos seus representantes. Entenda que o Legislativo ele é composto pelo quê? A nível municipal, os vereadores. A nível estadual, os deputados estaduais. E federal, os senadores e deputados federais que vocês votaram recentemente, na última eleição, no último pleito. O Poder Legislativo, ele fiscaliza quem? O Executivo. Opa, se ele fiscaliza o Executivo, tá, aonde é que entra aí o Judiciário? Calma. Calma que nós vamos falar do Judiciário. O Judiciário, ele é responsável por estar julgando os crimes e avaliar a aplicabilidade das leis, decidindo, verificando se este procedimento obedece às leis federais. Essencialmente, o Poder Judiciário ele tem esta função de estar aí aplicando e julgando, interpretando os fatos, até mesmo conflitos, que estejam alinhados com a Constituição do Estado, mas que não desobedeçam, presta atenção, não desobedeçam o quê? A regra máxima de uma lei maior, que é a Constituição, que eu pedi para que vocês pudessem ir atrás dela, pedir para o Senado enviar para vocês. É representado por quem? O Poder Judiciário. Juízes e desembargadores. Eles estão em um poder que é o único poder que não é eleito democraticamente pelo povo. E aí entra a questão do voto. A principal instância é o Supremo Tribunal Federal, aonde vocês estão vendo aqui a fotozinha do Supremo Tribunal Federal. E quem é que indica, professor, estes juízes e desembargadores? O presidente, o executivo, ele é que vai indicar. Eita, professor, e aí o que acontece? Simplesmente, algumas leis ainda precisam ser criadas, como por exemplo, olha só o que eu quero dar ênfase aqui. No Brasil, ainda não existe uma lei específica contra a homofobia. Não existe, tá? O Supremo Tribunal Federal decidiu que, enquanto não houver esta lei, as condutas homofóbicas
transfóbicas serão enquadradas nos crimes previstos na Lei 7.716, lá de 89, que foi criado para quê? Para racismo, minha gente. Então não tem ainda uma lei específica. Falta o quê? Falta o movimento em relação a isso. Falta que a comunidade, que a sociedade se mova para isso. É expressamente proibida a prática de discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. Isso aqui saiu em um jornal, o jornal O Povo, que é do estado do Ceará. Nós colocamos para você ter a ideia do quanto é importante a mobilização da sociedade em relação à criação das leis. Ela já foi enquadrada na lei do racismo. A pessoa é agredida, ela está no grupo LGBTQIA+, ela é agredida por palavras ou fisicamente. A pessoa que for o agressor, por conta desta orientação, ela for agredida, ela é protegida no artigo 20 da lei, porque se encaixa o quê? A prática, exatamente, eu não posso praticar, induzir, incitar a discriminação e preconceito em relação à raça, cor, etnia e religião. Professor, então quer dizer que se eu praticar uma violência de preconceito, fisicamente ou agredindo com palavras, alguém que tem também uma religião diferente da minha, eu posso ser preso? Pode. Reclusão aqui, de 3 anos, de 1 a 3 anos. Eita, professor, E a raça também não, e a etnia também não, a origem também não, a questão da cor. Se você tiver como comprovar, essa pessoa pode ser presa por crime de racismo. Então, o Poder Judiciário, ele acompanha, minha gente, ele monitora esta situação. É por isso que é importante você entender que na gestão da comunidade, algumas reflexões precisam ser feitas. Verifique que nós estamos colocando para vocês um conteúdo que você pode avançar numa perspectiva de um projeto de aprendizado interdisciplinar que possa focar isso, esta situação. Como é que eu posso produzir mais um trabalho para melhorar, por exemplo, a situação na minha cidade? Fazendo algumas perguntas como essa. Como estão a cidadania, o povo, a democracia no Brasil atualmente? Como é que está? O que essa imagem te passa, meu querido e minha querida? Não é? As comunidades. Bem, que elas não vão acabar, eu acredito que não vão acabar, mas que pode dar qualidade de vida para as pessoas que moram nessas comunidades. É um fator, certo? É interessante que na própria Constituição Federal, lá de 1988, quando você for fazer um projetozinho voltado para ela, se você se interessar, o que ela vem reforçando? Constitui os objetivos fundamentais da República Federativa. Olha só, construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento social, erradicar, gente, a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Tem lá na Constituição, meus queridos, promover o bem de todos, sem preconceitos, raça, em relação à origem, em relação ao sexo, à cor, à idade, quaisquer que for. Tem lá no artigo 3 da Constituição. Os direitos sociais, tem lá também direitos que são uma prerrogativa para o cidadão. A educação, saúde, a alimentação, ao trabalho, a moradia, ao lazer, a segurança, a previdência social, a maternidade, a infância, a assistência aos desamparados, ou seja, está lá no artigo 6. Professor, não sabia. Pois é, está lá. Está vendo aí? Meus queridos aí de São Julião, de Santa Filomena, Ribeira do Piauí, 2 Pedito Lopes e Colônia do Gurgueia. Está vendo aí? Tem lá. Nunca leu? O tio Loyola colocou para você agora. Mas e outra pergunta que você precisa responder caso você vá fazer um projeto? Economia.
a serviço da vida ou a serviço da disposição da economia? Ela está a serviço da vida ou da própria economia? Os fatores das políticas econômicas, como é que vem nos últimos anos sendo aplicadas no nosso país? Elas protegem a dignidade da pessoa humana? Elas sustentam realmente as famílias? As famílias conseguem se sustentar? Isso aí é um lixão, viu, gente? Um lixão onde tem uma pessoa catando lixo para sobreviver. Uma pauta muito interessante para o seu projetozinho de aprendizagem interdisciplinar, porque você está ali levantando questões que envolvem exatamente a tua realidade. E eu aposto que no seu município existe também um número grande, elevado, de pobreza. Não é? E você pode levantar sobre isso. O cuidar do povo, entra onde aí? O cuidar do povo. Nesse estudo, você pode levantar, por exemplo, fazer um projeto onde você vai propor uma vida econômica voltada mais para a sociedade, levantando mais políticas públicas, por exemplo, para a tua comunidade. Lembra acerca disso. Por quê? Porque a gente até reforça com uma citação bíblica. Eu vi muito bem a miséria do meu povo, que está no Egito. Ouvi o seu clamor contra seus opressores e conheço os seus sofrimentos. Você pode, meu querido e minha querida, eu pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela. Você pode usar o teu projeto de aprendizagem interdisciplinar para ser um catalisador para este cuidado do povo. Você pode fazer com que ele seja uma peça fundamental na tua trajetória como técnico e secretariado, que seja um diferencial. Fazer um trabalho junto com o teu professor mediador tecnológico, onde possa sensibilizar as pessoas a estar se envolvendo em mais projetos sociais, por exemplo, e não só ações pontuais de filantropia, certo? Então pode ser um fator decisivo para você. Você pode criar história através do teu projeto. Pensa nisso, tá certo? Esse tema é um tema muito interessante, principalmente pelo que a gente vive atualmente. Pense nessa situação. Nós não podemos ficar parados, e este teu projeto pode ser o alavancador do teu conhecimento. Lembra disso. Você está sendo ativado aqui para que você tenha uma temática que seja o mais realista possível a tua situação que está acontecendo aí no teu município. Então, reflete sobre isso junto com o teu professor mediador, tá bom? Retornando para os nossos slides. Então, o que nós temos? Eu tenho que buscar, através desse projeto, um bem comum. Saber quais benefícios eu posso propor. Saber o que eu posso ali levantar como desenvolvimento para as pessoas. O que eu posso trazer para conciliar. Será que eu vou permanecer na caridade ou na justiça aos direitos das pessoas? Certo? Olha o contraste que você vê aqui. Do lado de um condomínio, não é? Você está vendo aqui, ó. Só um murozinho que separa aqui, ó. Duas condições financeiras, duas condições econômicas, certo? Você tem um edifício com piscina, quadras de esportes, e você tem aqui um amontoado de pessoas convivendo. Então veja essa situação. Isso acontece no seu município? Pois é. Se acontece, o que você tem que fazer? O seu projetinho. E a gente não para de tentar lembrar para vocês que quando você for fazer o seu projetinho, aí é a parte técnica, no sumário, você não pode esquecer de aplicar a BNT, de ver os espaços, de ter a estrutura do seu sumário. Neste sumário, você tem que ter os textos pré-textuais, você tem que ter os elementos de capa, folha, rosto, as dedicatórias, tá? Não deve ser registrado no sumário, não, mas anteriormente. E os espaços vazios, entre a última palavra
de um título, o subtítulo e a secção, ou seja, preenchidos com ponto. Mas para por aí? Nananina, não. Na tua formatação do texto, meu querido e minha querida, usa essa questão técnica, não esquece que você vai ter que estar com um alinhamento centralizado, o título da página, à esquerda analista, a tua fonte vai ser a Times ou a Arial, as entrelinhas, você vai ter que ter um espaço de 1.5, os caracteres, lembrando que nos títulos a letra maiúscula na inicial, e a letra maiúscula nos títulos, principalmente subtítulos, você tem só na inicial das secções. Você entra em destaque, os negritos, apenas nos títulos e nos subtítulos, e a fonte não é nem 10, nem 14, a fonte é 12. A fonte é 12. Todavia, o que a gente deixa para vocês também? Para vocês poderem pesquisar as referências. Vai lá na internet, tem a BNT, NBR 60.27, tá? Tem livros que podem te fundamentar neste conteúdo. Filosofando, a introdução da filosofia. Tem o da Bezerra, Juliana Bezerra, que é os 3 poderes que você pode acessar neste sitezinho aí. O convite à filosofia, o estado dos 3 poderes lá da Escola Kids, que tem nesse acesso também que você pode estar ali buscando. Ou seja, meus queridos, entenda que você vai ter que buscar a fundamentação teórica, tá? Mas eu quero saber de você o seguinte. Responde para mim aí, rapidinho. Qual deve ser o foco do propósito de vida econômico? Qual deve ser? Mercado? Sistema financeiro? O povo? O livre comércio? Qual deve ser? Marca aí rapidinho. Eu vou marcar, hein? Eu vou marcar para que você já saiba logo. Tá certo? Vou marcar. Qual deve ser? É claro que as pessoas... O povo, meu querido e minha querida, o povo. Tá, mas uma segunda pergunta. Qual o poder da República é responsável pela elaboração das leis? Qual é? Qual é o poder da República? Qual seria aí o poder da República para elaborar as leis? Hein? Garotinho e garotinha, presta atenção. Será que é o judiciário? Será que é o legislativo? Será que é o poder moderador? Será que é o executivo? Eu quero saber. Qual é? É claro que é o executivo, minha gente. É o executivo. Bianca Oliveira, Maria Sônia, nossa querida professora mediadora aí, Yumi Tavares, eu quero vocês participando. Então, nesta revisãozinha aí, na última questãozinha aí, olha aí, ó. Qual o poder da República responsável, não é? Para executar as leis, o que eu tenho? Eu tenho que marcar a alternativa correta. Qual é o que é responsável por marcar as leis? Qual seria? Eu quero saber. Qual seria, hein? Qual seria? Ó, o executivo. Eu falei aqui, responsável pela execução, não é pela elaboração. Tá ok? Show de bola, minha galera. Vou pedir para o meu querido diretor retornar para mim. Por gentileza, vamos que vamos. Foi show, hein? Prazer em estar com vocês. Força total. Vamos para frente, que atrás vem gente. Porque o tio Loyola foi.